Amém, irmãos? Eu me chamo Agnes, para quem não me conhece, sou casada com o Renato. Renato estava aqui no primeiro culto, né? O das 9 da manhã. Nós temos um filho chamado Tito. O Tito tem 5 anos de idade. Nós lideramos a rede de jovens aqui na nossa igreja. E para nós é sempre um motivo de muita alegria contribuir com o reino de Deus nessa terra, ser úteis na casa dele, fazer parte do corpo de Cristo, amém? E nós servimos essa casa com muita alegria, é sempre uma honra e um privilégio, amém, irmãos? E eu queria que você que toma nota, anotasse aí na sua agenda física ou na sua agenda digital, anote aí o tema dessa palavra, aprendendo com a vida de Esther, aleluia, anote aí, já está projetado, aprendendo com a vida de Esther. E você sabe com certeza, porque você já ouviu falar da vida dessa mulher, uma mulher marcante na palavra de Deus, tem um livro só sobre Esther na palavra de Deus, uma mulher que impactou a sua história, e eu tenho certeza que às vezes até você ainda quando criança, você já ouviu falar de Esther. Quantos aqui conhecem a história de Esther? Dá um glória a Deus. É uma mulher que impactou o seu tempo, que impactou a sua história, e hoje nós também seremos impactados, amém? Através dos ensinamentos que esta mulher deixou para nós, amém? E nós vamos aqui trabalhar hoje 4 pontos. 4 pontos sobre a vida de Esther. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre essa mulher, falando dos seus feitos, e ainda não seria suficiente. Depois você pode ler na sua casa. É um livro curto, de poucos capítulos, e você pode ler em casa, amém? E hoje nós vamos trabalhar apenas 4 pontos. 4 pontos que o Senhor ministrou ao meu coração, que foram mais marcantes para mim. E eu quero começar aqui a falar o iniciozinho de tudo, aonde foi que Esther surgiu aí na Bíblia, onde que começou, onde que ela apareceu. A Bíblia conta no livro de Esther, no capítulo 1, que havia ali um reinado na Pérsia, de um rei chamado Xerxes, amém? E ele tinha uma rainha chamada Vasti. E eu tenho certeza que você também já ouviu falar dessa mulher. E a rainha Vasti foi chamada para comparecer nessa festa, uma festa muito bonita, que o rei havia preparado para todos ali estarem juntos, uma festa linda, com banquete, e a Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher muito bonita, e o rei queria que ela se apresentasse, e ela não atendeu o pedido do rei, e o rei ficou indignado. E um pedido de um rei, você que assiste filme épico, você sabe que um pedido de um rei é um pedido de um rei, é irrevogável. E ele chamou Vasti para estar junto, e ela não foi. E a Bíblia conta que aquele rei ficou indignado, e ele foi pedir conselhos, né, para as pessoas ali que aconselhavam ele, e o pessoal falou: olha, você tem que tirar ela daqui, porque ela vai ser uma influência para essas mulheres, e se as mulheres estão vendo ela fazendo isso e não está sendo corrigida, as pessoas vão fazer a mesma coisa. Então você precisa tirar ela. E aquela mulher, ela foi removida daquela posição onde ela estava. Ela perdeu aquele lugar de autoridade. E o rei faz um decreto para que fosse selecionada a nova rainha. E ali foram chamadas jovens, né, as mais belas, para que pudesse fazer essa seleção para ser a nova rainha escolhida. E é aí que Esther surge, é aí que Esther aparece na Bíblia. Amém? E eu queria ler com vocês o capítulo 2 de Esther. Quem pode dar um glória a Deus? Capítulo 2 e o versículo 5 diz assim: nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia.
entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esté, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esté também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça agradou e ele a favoreceu, e logo lhe providenciou tratamento de beleza, comida especial, e designou-lhe moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Amém? Esté, ela era prima de Mardoqueu. Mardoqueu, ele anda aqui lado a lado com Esté. Você ouve muito sobre Esté, mas você também vai ouvir sobre Mardoqueu. Mardoqueu, gente, ele foi a peça-chave na vida de Esté. Amém? Ele foi a peça fundamental. Depois de Deus, Mardoqueu foi a peça-chave para que o propósito de Esté se realizasse. A Bíblia fala que ele foi levado cativo, ele era um exilado. Os pais de Esté morreram e ele ficou cuidando de Esté. Ele assumiu a tutela de Esté e ele passou o quê? A cuidar dela, direcionar ela, apacentar o coração dela. E, gente, Mardoqueu, ele tem aqui uma história muito linda. Mardoqueu, ele foi um homem extraordinário na palavra de Deus. Facilmente, esse nome que é o livro de Esté poderia ser também Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele foi muito chave aqui na história de Esté. Era um homem, gente, simples, que foi levado cativo. Ele ficava ali às portas do palácio. Ele não tinha vergonha. Quando Esté entrou lá para o palácio, ele ficava lá na porta. A Bíblia diz que ele ficava lá diariamente na porta, observando os passos de Esté. E ele não tinha vergonha, não. É achar que a posição dele, que ele era desprezado, ele ficava lá na porta. Porque ele tinha um senso de propósito. Ele sabia quem tinha chamado ele. E Mardoqueu, no final do capítulo de Esté, termina com ele. Um homem que estava ali exilado, mas tinha uma identidade bem firmada. E mesmo Esté sendo órfã, ela conseguiu viver o seu propósito. Porque ela recebeu essa transferência. Ela recebeu essa identidade bem firmada. E ela caminhava ali, ó, lado a lado com Mardoqueu. E no capítulo 2, do versículo 10, diz assim: Esté não tinha revelado a que povo pertencia e nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro do pátio do harém, para saber como Esté estava e o que estava acontecendo. Amém? Quando Esté foi levada para esse lugar, ali para ser cuidada, ela não podia revelar a origem dela. Ela estava num lugar longe da sua terra e ela não podia revelar quem ela era. E a Bíblia conta que ela pisa os pés naquele lugar e ela já pisa debaixo de uma direção de Mordecai. Em outras versões, Mordecai, né? Às vezes eu falo Mordecai, Mardoqueu. São versões diferentes. E ela pisa naquele lugar debaixo de uma direção que Mardoqueu deu para ela. Olha, quando você chegar lá, você não vai revelar de onde você veio. Você não vai revelar a sua origem. Talvez se Esté não tivesse ouvido a instrução de Mardoqueu, ela já teria sido excluída de imediato.
Talvez ela já nem teria tido essa oportunidade, mas ela era alguém que estava atenta aos comandos de Mardoqueu. E aqui eu quero abrir o primeiro ponto, o primeiro tópico para você anotar, que é a importância de ser mentoreado. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? A importância de ser mentoreado. A importância de ser supervisionado. De ter uma cobertura espiritual sobre nós. De ter uma pessoa que zela, que cuida de nós. Que apacenta o nosso coração, que nos aponta a direção. Muitas das coisas, gente, que nós vemos aqui, nós só conseguimos enxergar até um certo ponto. Mas uma pessoa que está de fora, ela tem uma visão melhor do que a nossa. E às vezes a gente está aqui e a gente acha que está vendo tudo. Vem uma pessoa mais madura do que nós, já está vendo lá na frente. E ela te dá uma direção nova. Ela te dá uma direção diferente que você não está enxergando. Pessoas que o próprio Deus colocou em nossas vidas para que possam direcionar a nossa caminhada, para nos impulsionar para o nosso propósito. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor não nos chama, irmãos, para fazer uma caminhada solitária. O nosso Deus não quer que nós venhamos andar sozinhos, cabisbaixos, sem amigos, sem uma direção, solitário. O nosso Deus quer que nós tenhamos líderes sobre nós, supervisor sobre nós, pessoas maduras para apacentar o nosso coração, amém? E aqui nós estamos já no terceiro culto já. Nós estamos aqui finalizando já a última sessão desse domingo. E muitas pessoas já passaram por aqui. Muitas pessoas já passaram hoje na igreja. Era impossível dos nossos pastores hoje cuidar dessa multidão de gente. Já pensou cada um saber o nome, gravar, saber como você está, fazer uma visita na sua casa. Quando ele fosse tentar visitar o último, o primeiro, meu irmão, já estava precisando de uma nova visita. Era impossível dos nossos pastores cuidar de todo esse rebanho de uma forma ali, mas junto. E é por isso que a nossa igreja, ela funciona em células. Porque cada grupo, ele é acompanhado. E aí você tem um grupo, na sua faixa etária, de idade. Ali é a célula das crianças, as células dos solteiros, dos jovens casados, dos casados, das mulheres. Células de todos os jeitos, de todos os gostos, para que cada pessoa esteja sendo acompanhada. Mas ainda assim, mesmo diante desse princípio que é tão forte da nossa igreja, existem pessoas que decidiram caminhar sozinhos. Pessoas que até sentam na cadeira da célula, mas elas ainda não se entregaram verdadeiramente. Elas não abriram o seu coração verdadeiramente. Elas estão ali porque não está bom, está confortável, mas elas ainda não se entregaram verdadeiramente. Elas não aceitaram de fato aquele líder como instrumento de Deus na vida dele. Para que possa ali cuidar do seu coração, para que possa trazer direções. E a nossa igreja é uma igreja linda, amém? A nossa igreja é linda, irmãos. Glória a Deus. A nossa igreja é uma igreja maravilhosa. Aqui ninguém anda só. Mas ainda existem pessoas no nosso meio que estão solitárias. E a Bíblia me fala não só essa história, mas muitas outras histórias. A importância de um mentor na nossa vida. Como foi na vida de Ruth e Noemi. Como foi na vida de Elias e Eliseu. Nós precisamos de um mentor sobre nós. Amém? Nós precisamos de um mentor sobre as nossas vidas, para que nós venhamos estar debaixo de uma cobertura. E essa cobertura espiritual, irmãos, ela nos protege. Ela protege a nossa casa, amém? Por isso, irmãos, a partir de hoje,
Decida no seu coração a caminhar de mãos dadas com a sua liderança, com a pessoa que hoje o Senhor colocou sobre você para cuidar do seu coração. E que não seja, irmãos, meias verdades, meia transparência, falar um pouquinho e a outra parte esconder. Sabe, contar pelas beiradas algumas coisas e esconder as outras, mas falar a verdade, ser transparente, sermos ali de fato, expor o nosso coração, para que nós venhamos receber a instrução que nós precisamos. Quantos estão entendendo aqui? Dê glória a Deus. Levante a sua mão e diga: eu preciso de um mentor. Diga mais forte, diga: eu preciso de um mentor sobre a minha vida. Amém, irmãos? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Dê um aplauso a Ele. E o segundo passo que eu quero aqui dar para vocês, segundo tópico, é humildade. Esté, ela era essa rainha, que uma das características dela era a humildade. Ela foi uma rainha que se destacou, porque o coração dela não se envaideceu depois que o Senhor entregou essa posição para ela. Uma coisa, irmãos, é nós estarmos num lugar que ninguém nos vê. Uma coisa é nós estarmos ali numa posição de órfã, como aquela menina era, e que não tinha nada. Uma coisa é você subir para uma posição de rainha e chegar ao palácio. E muitas pessoas, depois que o Senhor entrega algo para ela, seja uma pequena oportunidade, o coração dela se torna orgulhoso. Diga misericórdia. Às vezes é algo ali pequeno ainda que o Senhor entregou para ela, e a pessoa já começa a se envaidecer. Ela passa por nós e já não cumprimenta mais, já é nariz em pé, né, como o povo diz, já muda. E o Senhor, irmãos, Ele quer nos entregar muitas coisas, amém? Amém, irmãos? O Senhor quer nos entregar preciosidades, tesouros. Ele tem canções para nós, amém, para nós compormos. Ele tem livros, Ele tem uma tecnologia que ainda não foi criada. Ele tem tesouros para liberar sobre nós. Ele não tem apenas uma célula para você, Ele tem uma supervisão para você. A sua empresa, Ele quer que a sua empresa cresça, e que futuramente você não tenha uma, mas você tenha franquias. O nosso Deus, Ele tem tesouros para nós. Mas quando essas coisas chegarem até nós, nós não podemos perder o caminho. Nós não podemos nos distrair e perder esse coração ensinável. Amém? Facilmente nós temos a tendência de, quando nós chegamos a uma certa posição, a gente já começa a desprezar aquelas pessoas que um dia foram instrumento de Deus para nos ajudar a chegar até ali. Quantos estão entendendo? Muitas pessoas, elas já dizem assim: não, agora eu já não estou de boa, agora eu já não preciso mais aprender nada. Recebe uma promoção no trabalho, aí o supervisor fala, ela já nem escuta mais, porque ela acha que já sabe de tudo. Irmãos, nós estamos num processo, amém? Nós estamos numa caminhada, e a nossa caminhada é contínua de aprendizado. Nunca nós saberemos de tudo, nunca nós saberemos de todas as coisas. Glória a Deus. Você está aqui, eu não sei a sua idade. Eu tenho 32 anos de idade. E tem muitas coisas para eu aprender ainda. Como mãe, como esposa, como líder, como filha. Eu tenho muitas coisas ainda para aprender. E eu preciso ter esse coração humilde e ensinável, para que eu não venha me perder na caminhada. E quando eu chegar numa posição especial que o Senhor me colocou, eu não venha perder aquilo que às vezes foi conquistado com tanta luta, porque eu não tenho condições de permanecer naquele lugar. Porque o principal, irmãos, não é simplesmente chegar num local determinado,
mas é ter condições para permanecer naquele lugar de confiança que o Senhor nos deu. Mas para isso eu preciso ter esse coração ensinável e eu preciso continuar tendo humildade e ouvindo as pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Glória a Deus. Leia comigo o capítulo 2, o versículo 19, que diz assim: quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esté havia mantido o segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu. Pois continuava, o que diz a sua Bíblia, irmãos? Pois continuava, vamos dizer bem forte, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Glória a Deus. A Bíblia, gente, ela é clara. Ela mostra os detalhes para que nós venhamos saber o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. E aquela mulher, a Bíblia conta que ela continuou, não foi interrompido. Ela continuou a receber as instruções do seu primo. Ela não falou assim: agora que eu sou rainha, ele está lá na porta. Quem está aqui no palácio sou eu. Ele está lá fora, ó. Eu já entrei no palácio. Olha tudo aqui que eu tenho agora. Agora eu não preciso mais ouvir ele. O Senhor já me colocou num lugar de destaque. Eu já nem preciso mais ouvir ele, não. A Bíblia diz que não foi interrompido esse ensino. Não foi interrompido essa instrução, mas ela continuou a ouvir o seu primo Mardoqueu. Continuou sendo apacentada. E esse coração de Esté, essa mentoria sobre ela, é que deu condições para ela terminar ali como rainha e viver o seu propósito na íntegra. Glória a Deus. E viver o seu propósito na íntegra, ter êxito. E é por isso, irmãos, que nós não podemos nos perder na caminhada, quando o Senhor nos entregar algo precioso e valioso. Porque, irmãos, nós não temos nada. Irmãos, nós não somos nada. Se hoje nós temos condições de um dia estar aqui, é porque o Senhor mudou a nossa história. Porque outrora, irmãos, nós estávamos no pecado. Nós estávamos condenados ao inferno. Mas o Senhor veio e limpou a nossa vida. Ele nos transformou, Ele nos restaurou. Você pode dar um aleluia e um aplauso ao Senhor Jesus. Muitos de nós estávamos até com decretos de morte, sentenciados ali a uma morte. Mas o Senhor veio e nos resgatou. O Senhor veio e mudou a nossa história, mudou a nossa casa, a nossa família. Irmãos, como nós podemos nos envaidecer de algo? Se tudo que nós temos é por causa de Deus. Tudo o que nós temos, o que nós conquistamos, tudo que há de bom em nós, vem de Deus. E para Ele toda honra, para Ele toda glória, para Ele toda exaltação, para Ele sempre o louvor, porque Ele é digno. Sabe, quando o Senhor nos tirar daquele lugar de anonimato para uma posição de destaque, nós permaneceremos com o nosso coração nele. Nós permaneceremos dependente deles, sabendo que quem nos colocou ali foi o Senhor Jesus. E não foi para nós, para a nossa glória, mas para que o propósito dele fosse cumprido. E Esté foi colocada naquela posição de uma maneira estratégica de Deus para livrar o povo judeu. E ela viveu esse propósito, porque o seu coração não se tornou orgulhoso. Põe a mão no seu coração
e diga: Senhor Jesus, livra-me, Senhor, de ter um coração orgulhoso, vaidoso, Senhor. Tudo é teu, Pai. A minha vida é tua, Senhor, e tudo é para a tua glória. Aleluia. Eu quero ler com vocês aqui o ponto 3, que é coragem para viver o propósito. E o capítulo 4, abra aí comigo, capítulo 4, e o versículo 9. 4:9 diz assim: Hatá retornou e relatou a Esté tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para a qual qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E olha o que Mardoqueu respondeu a ela, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com você. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Amém, irmãos? Houve ali um decreto contra o povo judeu. Alguém que estava ali ao lado do rei, chamado Ramã, ele queria eliminar o povo judeu. E surgiu esse decreto. E quando Mardoqueu ouviu essa notícia, ele correu atrás de Esté e falou: Esté, nós precisamos fazer algo. E Esté falou assim: mas você sabe que existe uma lei. Eu não posso me achegar diante do rei de qualquer jeito sem ele me chamar. E há mais de 30 dias que ele não me chama para a presença dele. O que eu vou poder fazer? E Mardoqueu dá essa resposta que um mentor é que dá para as nossas vidas. É por isso que nós precisamos de um mentor, amém? E Mardoqueu falou assim: você acha que se você não se levantar, socorro e livramento não surgirão de outra parte? Socorro e livramento virão de outra parte. Quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor te colocou ali. Irmãos, Esté, ela não foi ali, o Senhor não a colocou ali, gente, só para ela ser uma rainha. Sabe, não foi esse não era o plano final de Deus. De que ela chegasse ali só porque ela era uma mulher bonita, para ficar lá no reinado e pronto. Esse não era o plano final de Deus. Havia um propósito mais profundo para a vida de Esté. Assim como existe para a minha vida e para a sua. Quantos creem aqui, dêem glória a Deus. Existe algo, irmãos, muito mais profundo do que os nossos olhos podem enxergar agora. Eu me lembro de quando eu ministrei aqui no domingo sobre gratidão. A irmã Vera me pegou ali atrás, ela disse assim: é só o começo do que Deus vai fazer na tua vida, né? E ela falou assim: o Senhor vai te levar para outros lugares, e é para terras distantes. Irmãos, nós não temos ideia do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Hoje a nossa mente é limitada demais.
Nós achamos que tudo que Deus tem é aqui, é agora, que nós já palpamos, que nós já conseguimos acessar tudo que Deus tem para nós. Irmãos, Deus tem muito para liberar sobre nós. Existe um propósito grandioso para a minha vida e para a sua. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficar só no palácio se deleitando. Para ficarmos ali no ambiente da preparação, só na mirra e nos óleos especiais. Esté ficou por meses ali recebendo esse tratamento de beleza. Irmãos, mas eu quero dizer que aquele tempo era um tempo de preparação para Esté, mas houve um tempo em que ela precisava ser lançada, e assim acontece na minha vida e na sua. Nós não podemos estar para sempre nesse campo da preparação. O tempo todo, eu estou me preparando, o tempo todo, estou me preparando. Irmão, quantos anos tu tem de fé? 10 anos, quem está falando? Estou me preparando. Estou me preparando, né? Irmão, que história é essa? Não, estou no preparo. Irmão, nós não fomos chamados para ficar só banhando na mirra, não, irmãos. Para ficar só no conforto. Para sermos servidinhos ali com a comidinha gostosinha e termos tudo ao nosso dispor. Não, nós fomos chamados para cumprir o nosso propósito. E o nosso propósito vai exigir de nós. Muitos aqui o Senhor já queria ter enviado, mas ainda querem estar lá no lugar da preparação. Muitos aqui, o Senhor já chamou faz tempo. Faz tempo que Deus já chamou, Deus está falando. E a pessoa está lá querendo só na mirra. Quer ficar na preparação para sempre. O Senhor já falou, meu filho, eu tenho algo maior para ti. Te levanta desse lugar. Vem para cá porque eu quero te usar. Eu quero fazer de você um canal de Deus, um instrumento de Deus. E a pessoa quer sempre estar ali na preparação. Ei, irmãos, o Senhor quer nos enviar. O Senhor quer nos lançar na nossa cidade, nas nações da terra. O Senhor quer fluir através de nós. E nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos dizer sim, amém, para o que o Senhor tem para nós. Mesmo que isso nos custe a nossa própria vida. E a caminhada cristã, ela é uma caminhada de renúncias. Não é que é uma caminhada sofrida. Não é que é uma caminhada triste, não. Porque caminhar com Cristo é a melhor coisa da vida, amém? Mas ela é uma caminhada de renúncias, irmãos. É uma caminhada que exige de nós. O próprio Jesus, ele veio para cá e ele padeceu nessa terra. A Bíblia fala que ele foi um homem de dores. Ele padeceu por nós. Jesus veio para cá e ele não teve descanso. A Bíblia diz que ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Porque ele estava constantemente entregando a sua vida ao Pai. E assim nós precisamos fazer. Se entregar diariamente ao Pai. Nos colocarmos à disposição dEle. Para que Ele possa nos usar nessa cidade. Amém, irmãos? Para que Ele possa nos usar na totalidade com tudo aquilo que nós podemos fazer para viver o seu propósito. Mas virei para o seu irmão e diga para ele, mas isso vai custar algo de você, hein? Vire para o outro lado e diga a mesma coisa para ele. Isso vai te custar, amém, irmãos? A Bíblia fala que para ela Esté alcançar aquele favor, ela jejuou, né? Ela e todo o povo jejuou por 3 dias e 3 noites. Tem gente que não está jejuando nem meio-dia, quem dirá 3 dias e 3 noites. Tem gente que está na peleja para ver se ele tira uma refeição do dia. Diga misericórdia. Tem gente que está assim, ó, suando, para ver se ele tira pelo menos uma refeição do dia. Não tem tempo a sós com o Senhor. Não tem leitura devocional da palavra.
Sabe, não tem dedicação, não tem entrega para conhecer mais o Senhor. E a nossa primeira entrega, gente, é na nossa própria casa, é com a nossa própria vida a nossa entrega. É uma entrega diária, amém, irmãos? E não é uma entrega que vai durar alguns dias. Muitas vezes eu perguntava para o Senhor, eu falava assim, Senhor, por que as minhas amigas não estão fazendo isso que eu faço? Jesus, tem um negócio aqui mais pesado para mim, viu? E eu olhava assim para algumas pessoas e eu falava assim, Senhor, por que eu vejo assim que elas não estão fazendo a mesma coisa que eu faço? E por que o Senhor está exigindo algumas coisas de mim? Por que é diferente para mim? Muitas vezes eu questionava, sabe? E eu falava, Senhor, por que esse pedido, esse nível de entrega? Irmãos, eu quero dizer para vocês que fazer o que todo mundo faz é muito fácil. Não nos custa nada. Você viver na mesma medida de fé que todos vivem é muito fácil. A multidão está indo, tu está correndo atrás, tu não sabe nem para onde ela está indo, mas tu está indo. Porque é mais fácil seguir o fluxo, amém? Do que você pegar uma rota diferente que ninguém está pegando. E assim é a nossa vida com Deus. Ela vai exigir de nós, e não apenas um sacrifício de um dia, mas um sacrifício diário, uma renúncia diária, até que nós venhamos conhecer o nosso Pai como Ele é, para que nós possamos ver a sua face, para que nós possamos contemplar a sua beleza, e para que nós possamos tocar e acessar o nosso propósito na íntegra. Quantos querem isso? Dê um brado aí de glória a Deus, de aleluia no seu lugar. Tem gente que ainda não está nem perto daquilo que Deus quer. Não está nem perto, irmãos. Quem dirá o todo do que Deus quer para a sua vida? Porque ainda está faltando esse passo de entrega. Está faltando esse passo de renúncia, de sacrifício. E, irmãos, tem coisas que a gente acha que é para a nossa morte, que a gente diz assim, não, isso aqui eu não vou passar, isso aqui eu não vou conseguir. Esté achou que ela morreria, irmãos, ela não morreu não. Tem coisas que a gente passa, que a gente entrega para Deus, que é tão grande, ou lutas que a gente vive, que é tão grandes, que a gente diz assim, essa luta vai me matar. Irmão, não mata não, ó. Não mata de jeito nenhum. Tem uma luta que a gente passa assim, que é tão dolorida, a gente diz, agora eu não passo dessa. Aí a gente está bem aqui, ó, Vivinho da Silva. A gente diz, não, essa luta aqui é terrível. Essa situação aqui não tem como. Irmãos, tem lugares que o Senhor nos leva que a gente diz assim, pronto, acabou-se tudo. Não, irmãos, é para nós subirmos de nível. Amém? É para nós subirmos de nível. É para que o melhor de nós seja extraído. E assim foi com Esther. Ela falou assim, ei, se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas ela não morreu. Deus estava querendo levar ela para o próximo nível. E assim será conosco. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir passar por isso. Você vai conseguir entregar, você vai conseguir abrir mão. E você vai acessar o próximo nível que Deus tem para a sua vida. Quantos querem aqui? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Nós acessaremos o próximo nível que Deus tem para nós. Amém? E o quarto e o último passo para nós compartilharmos. Anote aí na sua agenda. É sabedoria e discernimento. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Sabedoria e discernimento. E em Provérbios você vai ver essas duas palavras muito. Provérbios, tu lê muito sobre sabedoria e também muito sobre discernimento. Que nós devemos gritar nos lugares altos por sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Porque Ele dá abundante, Ele tem prazer de dar. Quem não tem, peça ao Senhor. E Provérbios fala muito dessas duas palavras, sabedoria e discernimento. Esther, ela teve discernimento. Porque no capítulo 5, lê aqui comigo, que diz assim o versículo 1. 3 dias depois,
Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Versículo 3. E o rei perguntou-lhe: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do meu reino, lhe será dado. O versículo 4. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que lhe prepararei. Amém? Depois que eles fizeram esse jejum, Esther se apresentou ao rei. E a Bíblia fala que ela alcançou misericórdia. Mesmo ela não sendo chamada, ela alcançou misericórdia. E a Bíblia diz que o rei teve misericórdia dela, chegou nela e falou assim: rainha Esther, o que você quer? O que você está precisando? Porque se for a metade do meu reino, eu vou te dar. E a Bíblia conta que ela não falou o que ela queria de imediato. Ela não chegou abrindo o coração dela já para o rei. Quando ele chegou, ela falou assim: não, eu quero um banquete, bora fazer um banquete com Ramã e a gente ir ali se encontrar. Muitas pessoas nessa primeira pergunta, ela já tinha logo aberto, falado logo tudo. Já tinha logo: ei, deixa eu te contar um negócio aqui, tu não sabe o que está tramando. Vem cá, senta aqui que eu quero te contar um negócio. Tem uma trama aí contra o povo judeu e eu quero logo que tu vá atrás dele, bora resolver essa situação. E talvez Esther perderia aquela oportunidade dada a Deus, a ela. Porque se ela tivesse aberto o coração dela de imediato. E assim somos muitos de nós. Quando o Senhor diz assim: filho, eu vou te dar um sinal. Deus ainda nem deu, a pessoa já correu. Já está lá na frente. Já saiu desesperado. Já fez algo que Deus não autorizou. Já fez algo que Deus não mandou a pessoa fazer. Porque ela não tem paciência, ela não tem discernimento para entender o sinal de Deus. Diga misericórdia. Ela não consegue discernir o que Deus quer para ela. A pessoa já vai logo ela mesma dar o jeito dela. As coisas estão começando a se ajeitar com o esposo. A pessoa: peraí, está demorando. Bora logo que eu vou resolver essa situação. Aí ela vai em casa, ela fala umas coisas para o homem que não era para ela ter dito, ela atrapalhou. Aí era para o homem ir para frente, ele retrocedeu por algo que a pessoa não era para ter dito. Às vezes Deus está movendo ali o coração do filho, aí a mãe já corre logo e ela mesmo dá um jeito na situação. E Deus está dizendo: minha filha, ainda não era a hora. Minha filha, ainda não era o momento. Meu filho, ainda não era a hora. Espere em mim, espere pela minha palavra, espere pela minha direção. Confie em mim, aleluia. Quantos aqui podem dar um glória a Deus, um aleluia? Confie em mim, meu filho. Existe um tempo para todas as coisas, mas o povo está desesperado. Tem muita gente ansioso, tem muita gente que está aflito no coração dele. E se Deus não faz, meu irmão, ele corre e faz na frente. Porque ele não aguenta esperar. E Esther, quando ela teve a oportunidade, ela decidiu se silenciar, porque ainda não era a hora. Ainda não era a hora. Tem coisas que a gente vai, abre um negócio e Deus diz: menino, eu nem estou nesse negócio aqui. Mas a pessoa: não, eu quero ganhar dinheiro, eu vou abrir esse negócio aqui. Mas Deus falou assim: mas moça, eu estou vendo ali a mulher está dizendo que ainda fui eu que mandei. Eu não mandei, foi nada. E a pessoa abre um negócio, ela faz sociedade com alguém que não era para ela ter feito. Ela entra num relacionamento que Deus não autorizou. Porque ela está com o seu coração ansioso e ela não entende o tempo do Senhor para ela. E Esther falou assim: não, ainda não é o momento. E ela estava ali calada. E a Bíblia diz que ela teve um segundo encontro com o rei. E o rei fez a mesma pergunta para ela: rainha Esther, o que você deseja? Porque se for a metade
do meu reino eu vou te entregar. E Esté, mais uma vez, irmãos, Esté, ela não abre o seu coração. Porque havia um tempo certo de Deus para que ela pudesse fazer o pedido que Deus tinha colocado no coração dela. E assim é na minha vida e na sua. Existe um tempo para todas as coisas. Aleluia. Existe um tempo para todas as coisas. E eu não posso me desesperar. Eu não posso ser levada pelas minhas emoções. Eu não posso ser conduzida pelo vento que sopra e eu já vou com ele, eu já corro. Eu preciso de uma direção clara e um sinal claro da parte de Deus para que eu possa agir. Porque senão lá na frente eu vou perder aquela oportunidade que foi conquistada com muito sacrifício. E a Bíblia diz que somente no segundo dia, quando Esté se encontra novamente com o rei, e na terceira vez, no segundo dia, é que ela abre o coração dela para o rei e conta o que ela de fato queria. Só que antes de ela chegar ao rei, o próprio Deus já havia preparado o caminho para Esté. E quando ela abriu o coração dela, o coração do rei, gente, já estava totalmente inclinado para Esté. Sabe, o coração do rei já estava inclinado, ela não tinha mais que fazer um esforço. Ela não tinha que persuadir o rei. Ela não tinha que ficar ali lutando. O próprio rei já tinha tido o seu coração inclinado para Esté. E quando ela abriu o coração dela, o rei foi favorável a ela, porque era a hora de Deus para que ela pudesse falar. E assim é na minha vida e na sua, discernir o tempo, discernir a hora, as estações, aquilo que Deus quer de nós, o que eu tenho que falar, como eu tenho que proceder, para que eu não possa, como o ditado diz, meter os pés pelas mãos e fazer algo que Deus não quer que eu faça. Quantos aqui estão entendendo? E a Bíblia diz que o rei ficou com muita raiva de Ramã, que era o inimigo do povo judeu. E o rei falou assim: manda matar Ramã. E Ramã havia feito uma forca, sabe para quem? Para Mardoqueu. E quem foi lá morto naquela forca foi o próprio Ramã. E todos os bens daquele inimigo foi passado para Esté. A Bíblia diz, vamos ler aqui o capítulo 9 para a gente encerrar. Diz assim, capítulo 8 e o versículo 15 diz assim: Mardoqueu saiu da presença do rei, gente, olha isso aqui, usando vestes reais em azul e branco, oh Deus, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura, de linho fino. E a cidadela de Suzã exaltava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Aquele homem que estava às portas do palácio, que todo mundo achava que não ia dar em nada, foi o homem que terminou os seus dias sendo honrado, sendo exaltado. Saiu da presença de Deus, da presença do rei, com vestes reais e uma coroa de ouro na cabeça. Porque é assim que Deus faz. Quando nós temos um mentor sobre nós, quando nós estamos posicionados e quando nós discernimos aquilo que Deus tem para nós, nós seremos honrados se nós obedecermos as instruções que o Senhor nos deixa na sua palavra. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora. Se nós estivermos posicionados, a nossa história será mudada, amém? E nós viveremos o que nós nunca vivemos na nossa vida. Todos achavam que aquele homem ficaria para sempre naquela posição, mas Mardoqueu foi o segundo homem. Abaixo do rei só havia ele com aquele nível de influência. E assim será na minha vida e na sua, se nós nos posicionarmos nesse tempo.
e nós contemplaremos os feitos do Senhor na nossa vida. Nós contemplaremos a bondade de Deus nas nossas vidas. E nós chegaremos a lugares que o nosso pensamento jamais imaginou. E tocaremos em coisas que nós jamais imaginamos tocar. Feche os seus olhos no seu lugar. Ore aí ao Senhor no seu lugar nessa hora. Apresente o seu coração, a sua vida ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Jesus, porque o Senhor é quem cuida de nós, Pai. Nós estamos aqui, Jesus, porque o Senhor é quem cuida de nós. É o Senhor que é por nós. É o Senhor que é a nossa fonte de vida. É o Senhor que é a nossa fonte de alegria. É o Senhor que é a nossa fonte de vida, Pai. E, ó Deus, nós não queremos ir para lugar nenhum, Deus, a qual o Senhor não nos autorize. Pai, nós não queremos nos mover sem que seja a hora certa, Pai. Nós não queremos, Senhor, agir por conta própria. Não queremos, Senhor, ir para um lugar que o Senhor não nos disse para ir, Pai. Nós não queremos, ó Deus, fazer o que o Senhor não nos autorizou. Mas nós queremos, ó Deus, discernir o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Ouvir a Tua voz e nos mover segundo a nuvem da glória de Deus. Nos movermos debaixo da Tua direção, do Teu comando, Pai. Por isso nos dá sabedoria, Jesus. Nós precisamos de sabedoria, Pai. Conduz a nossa vida, conduz os nossos passos. Cada homem, cada mulher que está aqui nessa hora, cada sacerdote do seu lar, Pai. Oh Deus, dá sabedoria para cada homem que está aqui, Pai. Para conduzir o seu lar debaixo de sabedoria. Para não sair fora da nuvem. Para ter autoridade sobre a sua casa. E dar a direção que o Senhor Jesus está sinalizando. Dá sabedoria para cada mulher, para cada esposa, Pai, que está aqui. Para que nós possamos, Senhor, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, dos nossos filhos com sabedoria. Dá sabedoria para cada jovem, para cada rapaz que aqui entrou, Deus, para cada moça. Para que cada um, Deus, possa se mover conforme o Teu querer. Para que possa se mover debaixo da Tua direção, do Teu comando. Nós não seguraremos aquilo que o Senhor já disse para nós entregarmos. Nós não seguraremos aquilo que o Senhor já disse para nós liberarmos. E nós não abriremos mão daquilo que o Senhor nos disse, para que nós possamos segurar nesse tempo. Nós teremos direção da parte de Deus sobre nós. Adore o Senhor no seu lugar, levante as suas mãos e cante ao Senhor Jesus.